dia. Nós vamos estar, mais uma vez, cultuando a Deus, adorando a Deus, conversando sobre a revelação do Senhor, sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia dEle, sobre a palavra dEle. Como é que a gente tem feito? A gente tem lembrado que Deus tem se revelado desde o início de tudo, né? E Jesus é uma das manifestações, porque ele se manifestou pela natureza, se manifestou de várias maneiras, e lá em Hebreus, inclusive, diz que a última revelação dele foi Jesus Cristo, pelo menos a última quando foi escrito o texto. Então, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, é isso que se expressa. Então, como é que eu sei, como é que eu resumo toda a revelação de Deus? Jesus, o exemplo, o ensino, a vida, tudo em Jesus. Tá? Como é que eu fico sabendo o que é de Deus e o que não é de Deus? Jesus. Tudo que coincide, que é coerente com Jesus, é de Deus. Tudo que não seja coerente com Jesus pode ser da boa intenção do ser humano, mas de Deus não é. Entendeu? Então é assim que a gente atua, trabalha para entender o que é a vontade de Deus ou não. Então a regra é assim: tudo na Bíblia ou fora da Bíblia, ou qualquer outro texto, ou qualquer outro lugar, tudo que seja coerente com Jesus é de Deus, é da palavra de Deus, é da revelação de Deus. Tudo que não é coerente com Jesus é diferente, do seu ensino, da sua vida, do seu exemplo, digamos, é incoerente, é contrário, é diferente daquilo que ele foi e ensinou, tudo, estando na Bíblia ou não é de Deus. Então Jesus é que é realmente a pedra de esquina, é o que a gente pode, através dele, identificar o que é de Deus e o que não é de Deus. E é nisto que a gente usa, essa orientação para a gente cristianizar, para a gente analisar, o texto dos Salmos. Estamos no Salmo 37 e até agora, completos, só temos 2 salmos completos que são coerentes com Jesus, 19 e o 23. Tá bom? Então vamos para a segunda parte do Salmo 37. Tá? Aqui está a primeira parte, versículo de 1 a 10. Olha aqui, olha só, do versículo 1 a 10, todo o texto a gente encontrou coerente com Jesus. Agora vamos ver aqui a segunda parte, vamos ler, o título que é atribuído pelos tradutores, diz assim: a felicidade dos perversos é temporária, a felicidade deles é temporária. E o título que vem do original diz que é Salmo de Davi. E a gente lembra, porque é importante para todas as vezes que a gente vai estudar um salmo, quando vem Salmo de Davi, é bom a gente lembrar que o de Davi quer dizer ou foi escrito por Davi, ou foi escrito por alguém por ordem de Davi, ou foi escrito por alguém como se fosse Davi, a pessoa se identifica como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre o rei Davi, tá bom? Então esse é o sentido de quando diz Salmo de Davi, tá? Vamos ver aqui, versículo 11, o salmista então diz assim, versículo 11... Mas os mansos herdarão a terra e se agradarão com muita paz. O perverso trama contra o justo e range seus dentes contra ele. O Senhor ri do perverso, do injusto, porque vê que já vem o dia dele. Os perversos pegarão a espada e armarão seu arco para abaterem ao miserável e necessitado, para matarem os carentes, os corretos,
no caminho. Versículo 15. Mas sua espada entrará em seus corações, e seus arcos serão quebrados. O pouco que o justo tem é melhor do que a riqueza de muitos perversos, porque os braços dos perversos serão quebrados, mas o Senhor sustenta o justo. O Senhor conhece os dias dos corretos, e a herança deles permanecerá para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau e terão fartura nos dias da fome. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor desaparecerão, tal como as melhores partes dos cordeiros. Eles se desfarão na fumaça. Tá bom? Então, esse é o texto, né, da segunda parte do Salmo 37. Vamos analisar? Vamos ver aqui, olha, nós encontramos dois momentos dentro desse texto que são coerentes com Jesus. Versículo 11 é o primeiro momento, diz assim: os mansos herdarão a terra e viverão bem em paz. Este verso continua o salmista apresentando um ensino universal, um ensino proverbial, que não é dele, não é ele que está falando, ele está repetindo, tá? Embora aprove, isso quer dizer que ele concorda com esse texto. Mas é uma verdade reconhecida e ensinada por todo mundo. Isso não é uma promessa, mas uma consequência de se ter uma vida mansa diante de tudo e de todos. É coerente com Jesus por ser um ensino universal, tá? Se fosse uma fala do salmista, teria dificuldade. Por quê? Porque ele falaria algo, entendeu? Ele falaria algo visando o resultado do que a gente vai ver aqui no final dessa segunda parte do Salmo 37. Então, seria um jogo de palavras para chegar ao objetivo que ele queria. Tudo bem que ele está usando isso, mas nós estamos analisando aqui não o que ele está falando, mas a verdade que é universal e que ele está usando. Tá? Não é porque ele está usando errado que essa verdade se torna errada, né? A verdade em si, ela é correta. Versículo 16 é outro texto, é outra palavra que é coerente com Jesus. O pouco com o justo é muitas vezes melhor que a riqueza dos perversos. Tá? Muitas vezes melhor que a riqueza dos perversos. Embora o salmista esteja falando isto dentro de um contexto pernicioso, porque ele está usando para favorecer, quer dizer, ele está arranjando jeitos de ludibriar Deus para que Deus faça aquilo que ele quer, tá? Então isso é pernicioso, não é esse o papel nosso e muito menos o de Deus, né? Mas apesar disso, apesar de ser um objetivo prejudicial a ele próprio, e isto é incoerente com Jesus, na verdade ele apenas está repetindo uma colocação proverbial, uma verdade universal reconhecida por todos, e este ensino é coerente com Jesus. Tá? Então, a gente lembra que faz parte do ensino de Jesus. No que é incoerente com Jesus, então a gente vem agora e encontra outros aspectos. Por exemplo, o versículo 12. Tá? O versículo 12 diz assim: o perverso trama maldades contra o justo. O salmista agora deixa o ensino proverbial e passa a fazer conjecturas sobre o que disse até agora. Desde o início, ele esteve falando provérbios,
não é o livro de Provérbios, que também pode ser, mas ele está falando frases que são provérbios daquela época, provérbios muito usados por todas as pessoas. Então, desde o início ele estava falando provérbios, mas agora é o momento de começar a fazer conclusões em relação a seu objetivo no canto oração, no salmo, né, que tem a fazer ou que já está fazendo a Deus. No versículo 13, então, continua. O Senhor, o salmista falando, né? O Senhor ri do perverso e vê o seu fim chegar. Esse comportamento não é o de Deus. Não é o de Jesus. É sim do salmista. E do que o salmista gostaria que Deus tivesse em relação aos seus, aos inimigos do salmista. Claro que Deus não tem inimigos, né? Não tem, tá? Não tem. Mas o diabo é inimigo de Deus. Deus não consegue deixar de amar. Se não consegue deixar de amar quem quer que seja, qualquer que seja a circunstância, então se ele não deixa de amar, então ele não tem inimigos. Dá para entender? Você só tem inimigos quando você deixa de amar. Amando, você deixa de ter inimigos. Muito bem. Versículo 14 é a terceira incoerência com Jesus. O perverso vai agir, vai agir perversamente contra os que são corretos em suas vidas. A ideia do salmista é fazer duas classes de pessoas no mundo. É o que eles têm em mente aqui diante de Deus. Duas classes de pessoas no mundo, diante de Deus. E se beneficiar com isto. De um lado, os corretos, obedientes e amigos de Deus. E do outro lado, os inimigos de Deus e seus propósitos no mundo. Esse é a ideia do salmista. Não há um justo. Não há ninguém que entenda. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia coloca assim: então Deus colocou todos debaixo, todos debaixo do pecado. Então não há duas classes de pessoas. Não existe. É falso isso. Entendeu? Não há ninguém. O pouco que a gente obedece, o pouco que a gente é obediente ao Senhor, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Tá bom? Então, mas o salmista não, está fazendo duas classes para depois, veja só a arrumação dele. Senhor, tem duas classes. Uma classe é obediente, está contigo, e a outra não. Isso quer dizer o seguinte: os nossos inimigos são aqueles que estão desobedientes. Senhor, é para castigar mesmo, é para estragar a vida deles. Esse é o objetivo do salmista. Versículo 15 é a quarta incoerência com Jesus. Mas eles serão destruídos, mortos por suas próprias maldades. Há alegria no coração do salmista por este fato, o que não é algo agradável a Deus, que ama tanto o salmista como os seus considerados inimigos e deseja o melhor para eles, para os dois lados. Esse é Deus, né? Mas ele não está alegre, porque os meus inimigos serão destruídos, porque eles fazem parte do grupo dos desobedientes e o Senhor vai destruí-los. Não conhece Deus, não conhece o amor de Deus, né? Versículo 17 é a quinta incoerência com Jesus. Porque a força do perverso será quebrada e Deus continuará fortalecendo o justo. Embora o mal por si só se destrua,
o perverso provoque sua própria destruição. Isso é normal. Isso não é Deus que faz. É normal que isso aconteça, né? Cadê? Até porque... Cadê? Não há como pensar que Deus é que promova a destruição do perverso. Até porque ama essa pessoa. O salmista que ele faz, o máximo que ele faz, Deus faz, né? O máximo que Deus faz é evitar o máximo possível a sua justiça, que o mal do perverso seja prejudicial a outras pessoas, também amada por eles. Deus, o máximo que Deus faz é a minha maldade não dentro do possível, ele evita que a minha maldade prejudique outras pessoas. Entendeu? E que a maldade de outras pessoas me prejudique. Esse é o máximo que ele faz. Mas ele sabe que é tudo um monte de menino buchudo, não é? Egoísta, vaidoso, não é? E ele sabe como lidar com crianças. Versículo 18 é a sexta incoerência com Jesus. O Senhor conhece os dias dos justos e a herança deles. O salmista afirma uma verdade sobre os justos e Deus. Isso é verdade, ele conhece. Mas, ao mesmo tempo, está afirmando o contrário em relação aos perversos. Como se fosse uma ação de Deus castigando os que ele considera perversos. O que não é verdade, pois Deus ama intensamente também o perverso. Entendeu? Então a ideia dele é assim: Deus vai castigar esse perverso, vai castigar esse desobediente, mas ele também vai proteger o obediente. Lembra dos dois grupos que ele coloca? Deus vai estar protegendo esse grupo e desprotegendo e perseguindo o de cá. Não existe isso. Isso é coisa da mente diabólica de uma pessoa, tá? Não existe isso no entendimento de Deus, porque Deus ama todas as pessoas, ama de verdade, tá? Graças a Deus. É por isso que ele ama a gente, porque a gente não tem nada para ser desse grupo que o salmista quer colocar como especiais, obedientes, não. É a misericórdia de Deus, né, em relação a cada um de nós que nos ama. Tá bom? A sétima incoerência com Jesus é o versículo 19. Os justos serão envergonhados. Desculpe. Os justos não serão envergonhados nos dias maus e haverá fartura nos dias de fome. Isso, os justos. Há um jogo que o salmista está afirmando para tentar colocar Deus numa situação que o obrigue a tomar partido em seu favor diante dos seus considerados inimigos. Deus não deixar o justo envergonhado, mas o perverso sim, o que não é verdade. Deus ama os dois lados e Deus não quer, né, prejudicar, envergonhar, enfim, não quer agir contra um lado ou outro, porque os dois são pecadores. Os dois lados são pecadores. Versículo 20 é a oitava incoerência com Jesus. O salmista diz assim: os perversos são inimigos do Senhor e perecerão. Lembra daqueles dois grupos? Os amigos, os inimigos, os obedientes, desobedientes, essa coisa? Muito bem, ele agora está fechando pelo menos essa segunda parte, que ainda tem a terceira parte, né? Os perversos são inimigos do Senhor e perecerão. Desaparecerão como fumaça. Isso quer dizer, Deus vai agir contra eles, né? Mais uma vez, o salmista está afirmando que Deus age sempre a favor do justo.
e promove a destruição do perverso. É todo um jogo para forçar Deus a estar do seu lado nos momentos de sofrimento que ele enfrenta com seus considerados inimigos. Tá bom? Às vezes o sofrimento do salmista, presta atenção nessa maldade. Às vezes o sofrimento do salmista não é porque os inimigos estão fazendo alguma coisa contra ele. Às vezes a tristeza, o sofrimento, a angústia do salmista é porque não está vendo seus inimigos, ou aqueles que ele considera inimigos, derrotados, destruídos, eliminados, extinguidos. Entendeu? Às vezes a maldade, a prepotência é tão grande que ele não se contenta em estar bem, não. Ele precisa ver o outro ruim, mal. Entendeu? Isso não, a gente não pode criticar o salmista, não, porque quando a gente descobre com essa fraqueza, essa humanidade que nós temos, a gente faz a mesma coisa. A gente, como é que vai criticar o salmista desse jeito? Se a gente é farinha do mesmo saco, ou até piores, né? Então, esse é o salmista e esse é o texto que ele está mencionando nesse momento. Antes de terminar este primeiro momento do nosso culto, deixa eu mais uma vez mostrar aqui, não é, o que nós temos aqui, que é a nossa maneira de comemorar, né? Porque chegamos a mais de 100 mil visualizações nos nossos cultos, mais de 100 mil visualizações. E aí a gente está comemorando e, ao mesmo tempo, convidando as pessoas a que se inscrevam no nosso canal e também que curta, né, os vídeos e os cultos que nós temos realizado, tá bom? Isso vai fazer com que a gente vá a mais longe, a mais pessoas e a gente possa, dentro de menos tempo, chegar a 200 mil visualizações, tá? Aí é um convite que a gente faz para a gente chegar mais longe, né, com aquilo que fazemos todas as manhãs, tá bom?